escutando a fala de Vossa Excelência com bastante atenção, como escutei os vereadores que me antecederam, e como todos já sabem, eu digo sempre que é assim, que eu aqui, ao longo dos 3 anos, eu sempre mantive uma posição, né? O que funciona a gente aplaude, o que não funciona a gente repudia. É óbvio que assim, como Vossa Excelência falou, dos avanços da saúde, e eu semana passada fui lá, inclusive, conversar com o secretário de saúde, para entender a estratégia, a logística, a metodologia, com tudo isso que a gente escuta falar aqui, porque eu digo que não dá para lidar com proselitismo, com factoides, com historinhas, a verdade ela é ímpar, né? Não tem duas verdades, ou é verdade ou é mentira. E o que a gente pôde perceber, eu conversando com o secretário, eu aqui vim essa tribuna quando falei da questão do centro de imagem, eu fui entender se o posicionamento do governo com o centro de imagem, que é um equipamento importante, que no primeiro momento eu olhei com muito bons olhos, porque o município, a princípio, estava adotando uma postura de um estado gerencial e não do estado burocrático. Alugou o espaço, alugou os equipamentos, ele vai ter o controle sobre aquilo ali. Eu olhei no primeiro momento isso com muito bons olhos, tanto é que vim essa tribuna para falar. Da mesma forma que hoje, a estrutura de gestão da saúde do município é uma coisa muito complexa. Hoje nós temos 5 policlínicas, nós temos 3 PANs, nós temos 200 equipes de PSF e mais de 100 postos de saúde. E o que você vê? Você tem lá 3 PANs, você tem 3 prontos atendimentos, né? Você pega ali o pronto-socorro de Alcântara, o pronto-socorro central e o pronto-socorro infantil ali. E aí você vê um volume, uma direção muito forte das pessoas para o pronto atendimento. E aí, quando você olha para uma gestão, e eu conversava isso com o secretário de saúde, que a gente precisa rever a gestão da saúde no município. Por quê? Nós temos hoje, Mariola, nos postos de saúde, eu tenho 100 postos de saúde e 200 equipes de PSF. E aí, eu me deparo sempre com o pronto-socorro cheio, com o pronto-socorro de Alcântara cheio, pronto-socorro central cheio. Por quê? Nós ainda temos muito problema na atenção básica, que é onde trabalha a prevenção, que a gente até tem que avaliar se é melhor eu ter a estrutura de 100 postos de saúde, ou que não, muitas das vezes, resolve a maioria dos problemas lá na sua origem. Por quê? Hoje, o gonçalense, como a maioria das pessoas, o que ele faz? Ele precisa de uma resposta imediata para um problema que ele tem. E aí, como no posto de saúde, às vezes ele não consegue dar uma injeção, tomar uma vacina, ele procura o pronto atendimento. E aí congestiona o pronto atendimento. E eu conversava com o secretário, que é uma coisa que eu defendo, inclusive sugiro aqui para os próximos pré-candidatos a prefeito, que analisem profundamente, porque no meu entendimento, né, pelo que eu vivencio desde 2009, essa questão da saúde do município, é da gente olhar, de repente, a possibilidade da gente, ao invés de ter uma estrutura de 100 postos, 200 equipes, que fica muito difícil da gente administrar, da gente ver a possibilidade de ter pelo menos aí uns 10 equipamentos públicos, pegar a população de 1.200.000, dividir por 10, vamos dar um exemplo, vereador, como o senhor falou hoje aí da UPA do Pacheco. É uma unidade de pronto atendimento, mas que precisa ter um cardápio variado para que a maioria, ou seja, 90% dos casos sejam resolvidos lá. Porque que é o que acontece no posto de saúde. A estrutura do posto de saúde, ela tem um clínico, um ginecologista e às vezes lá um pediatra. E aí, se a pessoa precisa tomar uma injeção, não consegue, precisa fazer um raio-x, não consegue, precisa botar um gesso, não consegue, aí qual é a alternativa? A pessoa precisa de uma resposta. Quem está doente, ninguém gosta de ficar doente, precisa de uma resposta imediata, então ele vai para o pronto-socorro. Hoje eu já tenho relatos, inclusive de uma pessoa querida minha, um vizinho ali de Santa Catarina, que veio a óbito na sexta para sábado, que estava 10 dias ali no pronto-socorro, e relatos até da família, dizendo que tinha sido muito bem atendido, muito bem assistido, porque eu acho que assim, eu sempre ressaltei aqui, que o Dimas, o secretário de saúde, que eu tive a oportunidade de ser secretário junto, é um excelente profissional, que pelo que eu tenho percebido, o prefeito deu a ele condição de trabalhar, e à medida que deu condição, deu infraestrutura, as respostas começam a aparecer. Só que a gente tem que ter isso muito claro, que esses avanços que a cidade está tendo como centro de imagem, a melhora no atendimento pronto-socorro,
a inauguração da UPA hoje, a gente tem que ter em mente que isso não soluciona e não resolve em definitivo o problema da saúde em São Gonçalo. Isso dá um plus, mas é a preocupação aqui, muitas das vezes, da oposição, que eu sempre digo que ajuda o governo, porque ela muitas das vezes vem a público falar o que está errado, o que não está funcionando, a preocupação, os anseios, que à medida que o governo garante que aquela unidade que vai ser inaugurada lá hoje reúne um cardápio variado de especialidades e de atendimento, de maneira, vereador Malhola, que os problemas dos moradores daquela região, de Pacheco, Santa Isabel, Santa Luzia, que é ali do lado, Vista Alegre, que é mais fácil, sejam resolvidos lá. Porque se lá não tiver o ortopedista, ele vai ter que vir no Washington Luiz, ou vai ter que ir no Pan de Neves. Então, se botar um amplo cardápio lá, a maioria dos problemas resolvem lá, porque hoje, essa questão dos postos de saúde, eu acho que é uma estrutura que, ao meu ver, no primeiro momento, analisando com a experiência que a gente tem vivido, ela já não atende a perspectiva da população. Eu acho que a gente, nos postos de saúde, acaba tendo uma relação que eu brinco sempre aqui do Vampeta com o Flamengo. Né? A gente finge que atende, as pessoas fingem que são atendidas, porque na maioria das vezes, uma coisa, por exemplo, o cara está bem de saúde, ele vai numa consulta de rotina, o posto de saúde resolve o problema dele, porque o médico vai atender, vai receitar e ele vai para casa. Mas o cara que está como é que eu posso dizer, com a pressão alta, que ele precisa de uma medicação, precisa de um repouso, ele não vai no posto de saúde, ele vai direto para o pronto atendimento. E aí, eu acho que grande parte do avanço ali do atendimento que eu pude ver, conversei bastante com o Dimas sobre isso, que era ele fazer aquele processo seletivo ali dos casos mais graves, menos graves, dos casos rotineiros, e facilita, porque a gente tem situações e situações dentro do município. Então, assim, eu louvo os avanços, acho que a gente agora é acompanhar, monitorar para ver se os resultados vão surgir, mas a gente precisa ter em mente que isso não resolve o problema da saúde do município. Avanços ocorreram, são importantes, a gente precisa estar vigilante, que eu acho que é a função do vereador acompanhar, fiscalizar de perto, para que garanta o atendimento à população, que é isso que a gente busca aqui.